mundo animal existem grandes predadores e muitos carnívoros. Claro que a maioria deles, se vivessem perto das cidades e do ser humano, poderiam fazer um baita de um estrago. Principalmente dois deles, o leão e o urso, que são criaturas ferozes. E como nem sempre as florestas dão o sustento necessário para todos os bichos da mata, eu pergunto aqui pra vocês, o que aconteceria se esses dois se enfrentassem? Seja por comida ou por proteção à cria. Quem é que sobreviveria? É isso que eu pretendo responder no vídeo de hoje sobre o leão versus urso. Uma batalha de dois titãs da nossa fauna, que você não esperava ver, tá? Mas não vai conseguir desgrudar os olhos da tela, eu tenho certeza. Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Antes de qualquer batalha começar, vamos conhecer melhor os nossos bravos participantes, né? Desse lado do ringue, nós temos o temido leão, aquele que, por causa da juba, é conhecido pelos títulos de rei da savana, rei da selva, enfim, né? O bicho é sensacional. Mas claro que a juba é só uma parte desse forte mamífero. Ele também é um excelente caçador e muitas vezes é subestimado nesse quesito, já que é conhecido por ser somente aquele que guarda o território e protege o bando ou então a comida. Mas na realidade, ele pode caçar tão bem quanto a leoa e ser ainda mais agressivo se quiser, já que a sua força, atrelado ao peso e à velocidade, são muito maiores. Para se ter uma noção, um leão pode chegar a pesar até 250 quilos, correr até 80 km por hora e derrubar animais 4 vezes maiores do que o seu peso. O leão também é conhecido por ser um predador extremamente impiedoso. Isso porque mesmo que ele já esteja satisfeito com seus 5 quilos de carne, ele pode acabar com a presa para comer ainda mais. Ah, se ele tiver oportunidade, ele vai fazer, viu? E esses animais são conhecidos por comerem o máximo possível, para caso, claro, não consigam ir tão bem na caçada do dia seguinte. É sempre bom pensar numa reserva no bucho. E essa reserva, pasmem meus queridos, pode pular de 5 quilos para 30 quilos de carne. Mas a parte mais cruel vem quando a fome realmente aperta, onde os leões são capazes de comer até os próprios filhotes, já que estes seriam uma presa mais fácil. Obviamente, isso arranja briga com as patroas, né? As leoas partem pra cima deles e causam uma bela de uma briga de casal. E claro que nem sempre acaba bem. O bicho literalmente pode devorar o próprio filhote, cara. Isso não tem coração, não. Agora que já entendemos seus hábitos e a sua personalidade bárbara, vamos dizer assim, né? Vamos ver sobre a sua agressividade. Se estima que pelo menos 50 pessoas ao ano são atacadas por leões e não dá muito bom pra elas, viu? Os ataques mais famosos são os dos leões comedores de Tsavo, no Quênia, onde mais de 100 operários foram atacados e infelizmente não sobreviveram enquanto tentavam construir uma ponte que ligava essa região à Uganda. Teve até um filme lançado sobre essa história, chamado de A Sombra e a Escuridão. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários, eu já assisti, dá até um arrepio de lembrar. Mas se você não assistiu, no filme a gente vê melhor a força da mordida e a patada desse animal, já que um leão só com a sua mandíbula pode esmagar mais de 320 quilos e derrubar animais com quase 1 tonelada, como eu falei no início do vídeo, né? Só com a pata, tá? Olha, nascer perto da onde esses bichos comandam não é nada fácil, ainda mais construir uma ponte, né? Mas calma que agora a gente vai ver um adversário muito páreo, tá? Indo para o outro corner do ringue, nós temos esse animal gigante, com uma vasta e frondosa pelagem. O urso é conhecido principalmente por ser um dos únicos mamíferos quadrúpedes a conseguir ficar de pé. Mas não somente por levantar sobre 2 patas, eles ainda conseguem andar, família. Tá que é por curtas distâncias, mas eles conseguem fazer coisas literalmente incríveis sobre 2 patas. E a gente não vê animais fazendo isso, a não ser nós, né? Mas se você achou que era só por amor que eles ficavam de pé, achou errado, tá? Os ursos ficam de pé muitas vezes para atacar, usando muitas vezes a força das patas dianteiras, mas não só isso, eles também possuem unhas gigantes e que não são retráteis. Então, cada patada
dentada dele é um rasgo enorme que ele consegue fazer na presa. E mesmo pesando até 700 quilos, isso não torna esses animais mais lentos, já que eles compensam o peso através da altura, família. Estamos falando de um animal que pode passar dos 2 metros, viu? E por conta disso, eles podem correr incríveis 70 km por hora. Claro que não é mais do que um guepardo, que alcança ali seus 120 km. Mas para encarar outros felinos por aí, talvez esteja de bom tamanho, né? Vamos descobrir isso em breve, tá? Bom, além do peso, tamanho, velocidade, não podemos deixar de mencionar o seu QI elevado. E eu não tô falando de quem indica, não. Eu tô falando da sabedoria. Os ursos são conhecidos por serem animais terrestres muito inteligentes. Ah, Thiago, mas os elefantes e os macacos não são os mais inteligentes da Terra? Então, família, eles são. Mas entre os carnívoros, os ursos têm a sua superioridade. Eles conseguem se esconder de caçadores humanos, seja atrás de pedras ou árvores, disfarçar o seu cheiro para não ser perseguido por predadores ou para não ser reconhecido pelas presas. E também conseguem apagar os seus próprios rastros para criar uma emboscada. Agora vamos à sua força, né? Além da força das suas patas e unhas que eu já mencionei, existem espécies de ursos como o urso pardo, que podem levantar até meia tonelada somente com empurrão do corpo, ficando em pé e empurrando com as 2 patas, só pra você entender, tá? A sua mordida também não deixa nada a desejar. Ela tem uma força esmagadora de até 600 quilos. Mas como é que isso fica num ringue, família? É isso que a gente vai ver. Antes do início desse embate, vamos definir um lugar especial que seja justo para os dois. Afinal de contas, se a gente fosse usar o urso polar que fica no Ártico, o leão morreria de frio, por exemplo. Vamos usar uma certa licença criativa e colocar o segundo urso mais perigoso, que é o urso pardo. E também o leão mais faminto, que é o leão africano. Ambos para lutar no velho continente, a Europa. Um clima fresco o suficiente para o leão e não tão quente para o urso. E com bastante mata para ambos os lados. Estaremos então na arena ideal. Escolhida a área do combate e as armas para tal, vamos começar essa luta épica. Mas quem será que partiria para cima primeiro? Bom, em um ambiente com muitas árvores, rochas e até matagais, fatalmente o urso poderia atacar primeiro, já que ele se esconderia ou até mesmo rolaria para lama para esconder o seu cheiro e pegar o leão de surpresa. Então, com uma forte mordida na cabeça ou no tórax, o urso conseguiria levantar o leão no ar ou até mesmo esmagar sua cabeça e seria o fim. 1 a 0 pro urso, né? Começando o segundo round aqui, se o leão atacasse primeiro, o urso poderia ficar de pé, se apoiando nas suas 2 patas traseiras e rugir para afugentar o inimigo. Mas caso isso não funcionasse, bom, o leão poderia atacar facilmente na parte vulnerável no momento, a barriga. Quando o urso voltasse ao normal, o leão mataria a sua presa do jeito que ele gosta de fazer, né? Cavando os dentes bem no pescoço, a famosa jugular. Então terminaríamos o segundo round com 1 a 1 e a torcida iria à loucura. O leão empatou aqui, né? Contudo, apesar de ambos estarem acirrados na disputa, o leão pela agilidade e o urso pela força, existe um fator que pode desequilibrar esse combate. De acordo com dados acadêmicos, mais de 70% dos ataques de ursos pardos são de fêmeas mães que perderam seus filhotes ou estão muito nervosas a ponto de perder. Ou então de mães que só querem proteger. O filhote não foi atacado, mas está por perto, tem algum predador ali e ela vai proteger a cria. E aí, meus queridos, aí a porca torce o rabo, eu digo, o leão, né? Se essa luta em questão fosse contra uma mãe urso que achasse que seu filhote estaria em perigo, muito provavelmente o leão não teria a menor chance. Não só pela fúria dela, mas porque mesmo que ela derrotasse a mamãe urso, ela estaria tão ferida que não sobreviveria por muito tempo. Então aqui, meus queridos, temos um grande vencedor, né? Vista todas as situações e as características dos animais como peso, força e até tamanho. Por mais que o leão tenha a juba e seja considerado um rei da selva, ninguém pode brincar com uma mãe querendo proteger o seu filhote, né? Afinal de contas, nós seres humanos também somos animais e sabemos o que uma mãe pode fazer para proteger os seus filhos, né? Mas e vocês, concordam com essa vitória? Acham que ela está mais do que justa? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, fica bem! Vamos agradecer pra gente não ter nem leão nem urso, tá? Eles estão aqui na nossa fauna de um planeta, mas a gente não tá perto deles. Valeu!